Olá, boa tarde. Então, aqui acontece a quinta catequese sobre o Cântico dos Cânticos. Eu estou a gravar na sexta-feira à noite, sendo que vou participar este fim de semana num retiro, portanto, o que vai ser apresentado no canal do YouTube da paróquia é gravado anteriormente. Como costumamos rezar o Ângelus, também para não ser completamente artificial, em vez de rezarmos o Ângelus, convido a rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Bernardo, rogai por nós. Bom, então avançamos para entrarmos para o segundo poema. O Cântico dos Cânticos são 5 poemas sucessivos. Nós hoje vamos ficar com a maior parte deste poema lido. Portanto, vamos ler de 2.8 até 2.17. Começo por ler o texto e depois vou comentando como das outras vezes. É a voz do meu amado, ele que vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Meu amado parece uma gazela, um filhote de corça, ele por trás dos nossos muros, espiando pelas janelas, observando através das grades. Fala o meu amado e diz-me: levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, e vem. O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. Aparecem as flores do campo, chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir o seu canto na nossa terra. A figueira produz os seus primeiros figos, soltando perfume, as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada e minha bela, e vem. Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Pegai as raposas, as pequenas raposas que devastam as vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. O meu amado é todo meu e eu sou dele, ele é um pastor entre os lírios. Até que surja o dia e fujam as sombras, volta meu amado e bita a gazela e o filhote da corça por sobre os montes da aliança. Bom, então para ninguém adormecer, isto vai sendo pautado aqui por uma tossezinha, que pode dar algum tributo, está mais desperto. Estamos a entrar no drama mesmo do Cântico dos Cânticos. O primeiro cântico, as coisas ainda foram seguindo sem uma dramaticidade maior, viu-se o encanto da amada pelo amado, viu-se o encanto do amado pela amada. Agora vamos apanhar aqui assim alguns desencontros neste segundo poema. Curiosamente, muito curiosamente, e de uma maneira também estranhamente, o texto que vamos ler, com exceção do seu último versículo, portanto 2.8.16, é a única aparição do Cântico nos Cânticos na liturgia. Portanto, o único texto do Cântico dos Cânticos que aparece na liturgia é este trecho, que é lido, aliás, alternativamente, nem sequer é obrigatório, na missa do dia 21 de dezembro, na missa do Advento. Portanto, a única vez que a Igreja utiliza o Cântico dos Cânticos para nos pôr a rezar é colocando este texto, que, aliás, depois também optativamente nos casamentos, na liturgia do matrimónio, às vezes este texto também comparecem, mas isso também tem que ver com a escolha dos noivos, portanto não é sequer obrigatório. Então há aqui assim uma espécie de pudor, chamaria assim, em relação à liturgia da Igreja, de usar o Cântico dos Cânticos, que a Igreja na sua sabedoria nos quer, mas enfim, talvez não nos dispensemos nós próprios de entrar no mérito destes poemas e de procurar tirar-lhes benefício para a nossa vida de oração. Bom, então o que aqui está a acontecer neste segundo poema é entrarmos nas vicissitudes do amor que cresce. O amor que cresce, há encontro e há desencontro, há a felicidade do encontro, há os sofrimentos dos desencontros.
Bom, este poema traz também, de algum modo, a diferença entre algum formalismo religioso. Formalismo religioso são coisas boas, mas que não são suficientes. Não basta sermos batizados, é preciso sermos convertidos. Não basta rezarmos, temos que rezar no Espírito Santo. Não basta virmos à igreja, é preciso vivermos a igreja. E, portanto, tudo isso são expressões de qualquer coisa mais que nos falta viver e procurar e encontrar na nossa vida de oração. E é disso que, de algum modo, também nos trata este poema, portanto, de um amor não apenas formal, nos seus formalismos, mas de um amor real, Aqui não se trata, a diferença não é tanto entre sentir ou não sentir, a diferença é maior entre experimentar ou não experimentar. Sentir, diria que pode ser meramente psicológico, experimentar já tem, diria, em conta o tamanho da nossa existência. Experimentamos com os nossos sentimentos, experimentamos com o nosso coração, experimentamos com a nossa inteligência, com a nossa vontade, experimentamos com a nossa vida. Bom, então, aqui de alguma maneira também somos colocados perante o impedimento do encontro. O impedimento do encontro é o pecado. Na minha experiência de padre, na minha experiência de vida, na minha vida, nós percebemos às vezes que a hora do pecado também tem a sua graça própria. A hora do pecado também tem a graça de colocar as pessoas em humildade, de colocar as pessoas muitas vezes numa disponibilidade para fazer um caminho que supera, diria, qualquer pretensão de irmos a Deus com direitos, de irmos a Deus sindicalizados. O pecado, muitas vezes, na sua humilhação, coloca a pessoa em humildade. E também vamos encontrar aqui, assim, de facto, este perceber que o pecado vai disponibilizar para aprofundar a nossa... o que encontramos neste poema. Ainda chamar a atenção, então, para que também neste mesmo sentido de pecado, chamar a atenção para que a amada aparece não completamente segura neste poema, mas não estar segura não é um mal, não estar segura não é um horror. Não estar segura faz parte de um caminho em que depois irá estar mais segura. Então, como é que começa este poema, este segundo poema? O versículo 8. É a voz do meu amado. Ei-lo que vem, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. É a voz do meu amado. Um comentador diz que a amada, a esposa, escuta passivamente. Escuta passivamente. Não escuta excitada, não escuta dispersa, distraída, escuta. Está à escuta, está a ouvir as leituras na missa, está a conhecer a palavra de Deus, reconhece, por entre os muitos rumores da vida, reconhece a voz na qual reconhece o amado. É a voz do meu amado. Para nós, esta voz do amado, como é óbvio, ressoa aqui assim, na estante onde eu estou, que é a estante onde a liturgia nos apresenta a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um objeto. Tenho aqui o Cântico dos Cânticos, o livro Cântico dos Cânticos. A palavra de Deus não é fundamentalmente o objeto, apenas o objeto que a palavra de Deus não são as letras gravadas materialmente no objeto chamado livro. A palavra de Deus é todo um contexto, todo um conjunto de realidades. É o dom da palavra. A palavra de Deus é a fé da Assembleia que a celebra e que a recebe, que a reconhece. A palavra de Deus é o texto, a palavra de Deus é a fé com que a Assembleia reconhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso coração que está disponível. Então, de alguma maneira, a palavra de Deus, usando aqui assim atrevidamente uma lenda, a história da Branca de Neve, portanto, da Bela Adormecida,
há a bela adormecida e vem lá o príncipe que a acorda. Portanto, a Assembleia muitas vezes é a bela adormecida e a palavra de Deus é essa realidade que nos acorda. Mas este circuito tem que estar presente. Não basta o texto, é preciso o contexto. E, portanto, é a voz do meu amado, de alguma maneira, é a exclamação que também poderíamos ter nas leituras. Palavra do Senhor, palavra da salvação, é a voz do meu amado. Esta expressão é a expressão da mais bela posição dos cristãos, que é a passividade. A passividade quer dizer que não é a ansiedade, não é a excitação, não é a imposição da nossa intenção a Deus, não é a nossa emoção. A passividade, eu diria que é uma grande disciplina sobre nós mesmos. Então, alguém dizia, um poeta dizia que agora que sou imperador de mim mesmo, portanto, agora que tenho autodomínio, agora que sou imperador de mim mesmo, a primeira coisa que vou fazer é abdicar. Agora que tenho domínio sobre mim próprio, vou abdicar das coisas que eu pretendo dizer, que eu pretendo impor. Agora que tenho autodomínio, agora que sou imperador de mim mesmo, vou abdicar e vou abdicar de muitos ruídos, de muitas vozes. É a voz do meu amado. É o que vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Chama-se estes montes e estas colinas, é todo o Antigo Testamento, é toda a história da salvação, são os montes de Israel, são as colinas da Galileia, são os montes que estão na história da Igreja, na travessia da Igreja, são os montes que ouvimos Isaías dizer que o Senhor virá a alisar, levantar os vales, onde nós próprios também temos montes de dificuldades que criam essa oposição a Ele que quer vir. É Ele que vem, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Trata-se aqui assim de um verbo muito importante, ei-lo que vem. Em português resulta, e eu penso que é extremamente importante também termos atenção a isso, o verbo vir e o verbo ouvir estão implicados um no outro, não é? Nós vimos porque ouvimos, e ouvir é dispor-se a vir. Então, estamos aqui assim perante uma realidade muito importante no Antigo Testamento, muito importante no percurso cristão, que é este vir. Mas nós vimos até onde Deus nos convoca porque o ouvimos. Este verbo é tanto mais importante quando nos lembrarmos que é assim que começa a história da salvação do povo de Deus, quando Deus dá, em Gênesis 12, o Senhor dá a Abraão a ordem, parte, vai para a terra que eu te hei de dar, não é? Esta ordem foi dada a Abraão, Abraão tem que ir. O que aqui é muito impressionante, então, para nós, é que não é só Abraão que vai, agora também é o Senhor, é o amado que vem. Chamamos isso de encarnação. A encarnação é Ele a vir, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Ele o que vem é o que agradecemos no Natal, Ele o que vem é o que agradecemos na Páscoa, Ele o que vem é o que agradecemos quando o nosso coração se encontra com a Sua palavra. Ele o que vem. Bom, estamos aqui assim, de uma maneira, num tempo e numa circunstância oposta ao pecado original. Adão e Eva pecam e depois, quando ouvem o Senhor que vem, o que fazem é esconder-se, não estão nada passivos, estão muito ativos. Quando se apercebem que o Senhor vem aí, o que eles querem fazer é esconder-se, porque de facto são cheios de atividade, dessa atividade que chamamos pecado, não é? Então desta vez está vencido o pecado original. É ele que vem, de facto há montes de problemas, há montes de dificuldades, mas é ele que vem para trazer-nos a sua salvação. Estamos aqui perto desse contraste com o pecado original, estamos aqui muito perto do começo do Evangelho de São João. Eles viram Jesus que vinha ao seu encontro e perguntam onde moras. Portanto, estamos aqui assim e o Verbo encarnou e veio habitar entre nós. Bom, também estamos aqui assim perto, penso que vale a pena
lembrarmos muito Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Este bater à porta são os montes, são as colinas. Eis que eu estou à porta e bato, a quem abrir a porta entrarei e cearei com ele. Eis que ele vem, saltando sobre os obstáculos que tantas vezes somos nós que lhe colocamos, e eis que ele vem para bater à porta e querer entrar. Bom, a história da salvação é uma história de glorificação. A história da salvação é uma história que não termina em tragédia. A história da salvação termina em libertação, em comunhão, em plenitude. E é por isso que a última página da Bíblia, o Espírito e a esposa dizem vem. Ele vem ao encontro de quem deseja que ele venha. Bom, este vir pelos montes, sobre as colinas, nós sabemos no Evangelho que tem uma dramaticidade própria. Este vir não é uma lenda, não é uma facilidade. Este vir é uma humilhação. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, aparecendo com o homem, obedecendo até à morte e morte de cruz. Portanto, esta grande decisão de Jesus, ele era de condição divina. Eis o meu amado, ele vinha do mundo de Deus. Nós sabemos, como dizemos no credo, Deus, luz das luzes. Ele que, no princípio era o verbo que estava com Deus, ele que, então, é Senhor, ele escolheu oferecer-se até à morte e morte de cruz. Cristo, que era condição divina, não se fez igual com Deus, mas obedeceu até à morte e morte de cruz, ofereceu-se e entregou-se. A palavra grega que temos para descrever este gesto voluntário de Jesus de se entregar é a palavra kenose, uma palavra muito importante. Jesus não só salta sobre os montes, sobre as colinas, Jesus desce até à morte e é crucificado. Esta palavra kenose quer dizer que o Senhor quis ser humilhado. Um autor russo muito famoso, um filósofo cristão existencial do século XX, chamado Berdyaev, diz que a kenose é a humildade querida. A kenose é a humildade querida, a procura de uma renúncia total, que, como é óbvio, encontramos nos santos, nos grandes santos, que encontramos nos que querem esta imitação de Cristo, mas que encontramos nos santos, porque aquele primeiro que a viveu dá aos santos também a quererem para si. Esta grande decisão de entregar, sendo de condição de vida, entregar a vida e entregar a vida até à morte. A kenose, este desejo que Jesus tem de se oferecer até ao fim. Bom, então, ei-lo que vem vindo. O meu amado parece uma gazela, um filhote de corça, ei-lo por trás dos nossos muros, espreitando pelas janelas, observando atrás das grades. Aqui nesta mandorla, nesta representação de Jesus ressuscitado, está colocada dentro de uma amêndoa, porque a amêndoa é símbolo de Páscoa, e tem esta citação do Cântico dos Cânticos. Ei-lo espreitando pelas janelas, observando através das grades, ei-lo que vem. O que é que isto quer dizer? É que para nós estas grades, que aqui assim vêm referidas, são as dificuldades que o pecado, portanto, o pecado, essa escolha de viver querendo que Deus morra, trouxe à nossa vida. Talvez o texto mais antigo da Bíblia, do ponto de vista da literatura, o texto que terá sido escrito há mais tempo, passado a escrito, o texto que será, portanto, literariamente mais antigo, talvez seja o Cântico de Débora no livro dos Juízes. E no livro dos Juízes conta-se, um dos episódios que se conta é a batalha quando os filhos de Israel descem do Tabor e destroem o inimigo. O inimigo não é o faraó, o grande inimigo é Císara. E depois então a Débora faz um grande cântico agradecendo a Deus, louvando a Deus, e em Juízes 5:28 ela diz assim: olha pela janela a mãe de Císara, por entre as grades, e grita: porque tarda em vir o seu carro, porque são tão lentos os seus carros. A mãe de Císara, a mãe do pecado,
aqui assim, a Císara, a sua mãe, como é óbvio, é a anti-Virgem Maria. Esta Císara se representa ao pecado, então esta mãe geradora do pecado, aqui assim está nas antípodas do que é a Igreja, porque a Igreja é que nos gera para a salvação. Então ela queixa-se porque espreita através das grades, mas não vê vir o amado. Espreita através das grades, não vê vir o seu amado, também não vê vir o seu filho, porque o amado que esteve atrás das grades colocou pela sua morte na cruz, desta vez colocou para sempre do outro lado das grades, colocou Císara, colocou o faraó, colocou o pecado. A mãe de Císara vê através das grades que Jesus salvou os homens que estavam presos nas grades da morte. Então, aqui nesta igreja, as grades desta estante também têm um propósito, tem o propósito de dizer que a palavra de Deus nos faz ver vir o amado, e este amado que vem então trazer-nos esta libertação, esta salvação. Bom, ele fala, o meu amado fala e diz-me, o amado fala, e este falar do amado, penso que é todo o Novo Testamento, é todo o Evangelho, é toda a palavra da salvação, é toda a palavra do Senhor, são todas as suas parábolas. Fala o meu amado e diz-me, então começa ele a falar: levanta-te, minha amada, minha rola, amada minha, e vem. Levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, minha amada minha, e vem. Então, da primeira vez era ele que vinha, agora é ele que diz a ela para se levantar. Levantar, na Bíblia, tem sempre qualquer coisa que ver com a ressurreição. Levantar tem sempre qualquer coisa que ver com o poder de Deus a libertar. Mas nós também, muitas vezes, podemos associar o levantar ao regresso do filho pródigo, que levantou-se, tomou a decisão de regressar à casa do pai. Então aqui assim, o amado diz à pródiga: levanta-te, minha amada minha rola, minha bela, e vem. A fragilidade da rola, esta volatilidade da rola, mas esta beleza do voo da rola, mas que se pode perder. Então o que ele quer é que ela venha até ele, e portanto aqui assim estão os dois grandes movimentos religiosos. O movimento de baixo para cima, este querer ir para cima chama-se ascender, ou uma palavra mais técnica, chama-se ascese. Ascese é a maneira como se domina o que é de baixo para se conseguir chegar ao que é mais acima. Ascese quer dizer, a preguiça faz que eu queira ficar a dormir, faz que eu não me queira levantar. A ascese faz que eu me levante a horas, faz que eu apareça onde tenho que aparecer na hora de vida. Então, a ascese é este movimento ascendente pelo qual há uma luta, há um trabalho de autodomínio para subir. Todas as religiões são ascéticas. Todas as religiões são ascéticas e, de alguma maneira, até nem se pode dizer que seja o cristianismo a mais ascética de todas. Estamos na Quaresma, o Ramadão dos muçulmanos hoje talvez seja mais ascético para muitos muçulmanos do que a Quaresma para a média dos cristãos. A ascese é esse autodomínio, e aqui assim o que encontramos nestes dois verbos colocados no lado dos dois são estes dois grandes movimentos religiosos. Vem, tem domínio sobre ti próprio, levanta-te, toma uma decisão. Mas este vem é segundo. O primeiro é esta consciência que ela própria tem de que ele é que vem. Chama-se isso graça. A graça quer dizer o que vem de Deus a nós, como dom, como gratuidade. Dois verbos, mas que indicam dois movimentos diferentes. Um é um movimento de cima para baixo, chamamos isso graça. Deus faz dom do que nos quer dar. E é um movimento que vem de baixo para cima, que é então este movimento ascético. Chouraqui, que é um judeu francês, que é tradutor da Bíblia, um grande famoso tradutor da Bíblia, na sua tradução tem assim: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem em Deus até ti mesma. Desta vez o que é a diferença? Vem em Deus, vem com Deus, vem em Deus até ti mesma.
Portanto, este vir não é propriamente uma grande passeata. Este vir é vir à verdade nós próprios, em Deus, virmos à descoberta de quem somos. O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. Estamos claramente num ambiente pascal, a Páscoa. E, aliás, também se Páscoa significa passar, há aqui uma alusão à Páscoa, a Páscoa na primavera. O inverno passou, as chuvas cessaram, já se foram, passou o mau tempo. A Páscoa quer dizer que passou o mau tempo, passou o tempo da angústia, e agora então somos chamados a viver uma comunhão. Bom, então, no versículo 12, surgem uma série de expressões dos campos, da natureza, desse campo, que de alguma maneira também presta a sua homenagem, o seu hino a Deus. Aparecem as flores no campo, chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir o seu canto na nossa terra. O que é que estamos aqui a querer dizer? O que é que está aqui a aparecer? Toda a natureza, toda a terra, que não é o lugar do mal. O mundo não é imundo. O que é imundo, tantas vezes, é não queremos que o mundo seja dele. O que é imundo é esta recusa, é que o mundo tenha relação com ele. Então aqui torna-se muito relevante o pronome, aparecem as flores no campo, chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir o seu canto na nossa terra. Antes tinha aparecido o mesmo pronome no versículo 9. Ei-lo por trás dos nossos muros. Ora bem, Deus diz na nossa terra, na nossa terra. Assim diz Christian de Clerget, que era o prior do convento cisterciense no Atlas, daquele na Argélia, aquele que era o prior do convento com os cistercienses que foram mortos há uns 20 anos, e que tem um belo retiro pregado acerca do Cântico dos Cânticos, e neste versículo ele diz assim: Deus diz na nossa terra. O que, em palavras de São João, quer dizer que habitou entre nós, quer dizer que encarnou entre nós. Ei-lo por trás dos nossos muros, mas está, portanto, conosco perante os nossos muros. O texto avança. Eis que já só faz ouvir o seu canto na nossa terra. Ele e ela partilham esta terra. Nós dizemos isso no Pai Nosso: assim na terra como no céu, aconteça a vontade no amado, a intenção do amado aconteça na nossa terra. Bom, então continuam que assim as descrições continuam a ser da poesia que valoriza a Terra Santa, que valoriza Israel, o território de Israel. A figueira produz os seus primeiros figos, solta um perfume, as vinhas em flor, levanta-te minha amada, minha bela, e vem. O mesmo refrão, este mesmo convite a vir, que vamos ouvir ao longo de todo o Evangelho, que é o ir a Jesus, de tal maneira que talvez este versículo também nos ajude a compreender aquela misteriosa parábola da figueira. Os discípulos veem a figueira sem fruto e Jesus diz que vai condenar a figueira a uma esterilidade. Aqui a figueira produz os seus primeiros figos. Se a figueira quer dizer Israel, Jesus sofre porque Israel não dá fruto. Aqui assim, Jesus afirma, o amado afirma a sua alegria, porque já passou a Páscoa, porque aconteceu a Páscoa e porque a Igreja dá esse fruto que o Israel que se fechou a Deus não dá. Bom, minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoa aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Minha rola, que moras nas fendas da rocha. Aqui assim é o esposo a pedir a voz dela. Fiz aqui uma primeira parte em que todo um elogio da palavra, da voz dele. Agora é ele a querer a voz dela. A voz dela chama-se liturgia.
A liturgia é uma coisa muito maior do que a mera sensação. Diria que, de algum modo, aquilo que assassina a arte é ela ficar refém da sensação. Quando a arte é só para a sensação, a arte não atinge a verdade de si própria. A arte pode gerar sensações, mas o que a arte se pede à arte é que diga a verdade. As sensações, mas acima das sensações, o tamanho da existência e o tamanho da existência dito com verdade. Ora bem, aqui não se trata só da arte, aqui trata-se da liturgia. Ele quer a voz dela, quer uma liturgia verdadeira, quer arte celebrandi, arte de celebrar, quer que a liturgia seja verdadeira. Não pode haver liturgia verdadeira se a liturgia é um lugar, diria, mais ou menos brincalhão, se é um lugar mais ou menos de expressão, de distração, se é um lugar que tem que ser cómico, tem que ser divertido. A liturgia é para ouvir uma voz muito pura, uma voz muito séria e muito santa. A liturgia é para ouvir a voz dela, a beleza da voz dela. E a beleza da voz dela vem na liturgia e tem a sua melhor expressão naquilo a que chamamos adoração. Minha rola que moras nas fendas da rocha. Guardar-se, estar-se protegida na rocha. O Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. As fendas da rocha, de alguma maneira, são os lugares de silêncio, os lugares protegidos, são o santuário da igreja, que é a própria vida de adoração da igreja. Então, é uma igreja que adora, que tenha a voz que ele quer ouvir, que o amado quer ouvir da sua amada. Mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoa aos meus ouvidos, pois a voz é suave e o teu rosto é lindo. O rosto da igreja, como o rosto de Moisés, quando descia da montanha, que vinha transfigurado, o rosto da igreja, o rosto que o amado quer encontrar na amada, é este rosto e esta voz que têm que ver com o frequentar a montanha, o frequentar o rochedo, o frequentar este lugar sob o qual ele prometeu que construía a sua igreja. E, portanto, a igreja tem voz e tem rosto quando anda perto do sacrário, porque o sacrário é este lugar onde o rochedo, dada a sua luz, o rochedo, dada a sua transparência à voz da amada. Bom, isto eu dizia no princípio, isto não é tudo a subir, isto não é tudo fácil, e então eis que surge o versículo 15. Pegai as raposas, as pequenas raposas que devastam as vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Portanto, não basta começar, não basta fazer um retiro, não basta gostar de ler um livro de vida espiritual, não bastam os começos. Não basta de ir à missa porque gosta daquele padre, porque gosta daquela música. Há raposas, pequenas raposas, que nos distraem, que nos dispersam. Estamos aqui muito perto da parábola do semeador. Há semente que cai em terreno que dá fruto. Há outra semente que se deixa levar por estas raposas, que quer dizer, diria que são as dispersões, são as distrações. Uma palavra que para mim é importante da vida espiritual é a dissipação. A maneira de como o que temos se esvai, o que temos se torna insignificante, porque isso que temos é de alguma maneira assaltado pela cisânia de mil pequenas coisas menores que tomam conta de nós e que nos dispersam e que nos distraem. Bom, a vitória é a vitória do amado no amor da amada, e eis que surge o versículo 16, o meu amado é todo meu e eu sou dele. Esta expressão só se percebe bem quando lembrarmos a dupla imanência de João 15, que eu permaneça nele e que ele permaneça em mim, e de João 17, eu neles.
que eu esteja neles, como eles, que eles estejam em mim, como eu estou em ti. Então, há aqui toda uma experiência que é da vitória da nossa vida de relação com o Senhor, que é o que ela pede que lhe aconteça, pede que lhe seja dado. Bom, ele é um pastor entre os lírios, sabemos o que isso quer dizer, já na vez passada, os lírios que não seriam exatamente os nossos lírios, que são os lírios encarnados. O Senhor é meu pastor, leva-me a descansar em verdes prados. Este pastor que nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, disse: olhai os lírios do campo. Então este pastor que nos sabe levar por entre os campos, por entre as colinas, sabe-nos levar a esta experiência que é aquela mais deseja. O meu amado é todo meu e eu sou dele. Curiosamente temos aqui também lá ao fundo na igreja azulejo exatamente com este tema. Ele é um pastor entre os lírios. O último versículo que hoje comento: até que surja o dia e fujam as sombras, volta, meu amado, imita a gazela e o filhote da corça por sobre os montes da aliança. Bom, aqui assim estamos a pedir o céu, estamos a pedir a Páscoa da eternidade. O que aqui está a ser pedido é muito: até que surja o dia e fujam as sombras. Para nós, isso tem que ver com o que o Senhor nos há de dar na hora última. Volta, meu amado, imita a gazela e o filhote da corça por sobre os montes da aliança. O que é que está aqui em causa? Lembro que a gazela e a corça, para o Antigo Testamento, são animais que se distinguiam por a sua agilidade, e eram os animais que conseguiam pisar, tão rápidos que conseguiam pisar e, portanto, matar a serpente. Então, volta, meu amado, e estabelece-nos naquela relação contigo do jardim, em que a serpente é derrotada. Volta, meu amado, e volta a dar-nos aquela comunhão que perdemos, permite-nos regressar a essa comunhão que perdemos. Acresce que as traduções variam aqui assim, nesta última expressão: volta, meu amado, por sobre os montes da aliança. Há uma tradição mais antiga que diz por sobre os montes dos aromas. Trata-se de qualquer maneira de uma alusão à reconstrução do templo. Volta, meu amado, por sobre os montes da aliança, estabelece a aliança. Volta por sobre os montes dos aromas, e este lugar dos aromas é o templo. E nós sabemos que o templo, como Jesus ensina, o verdadeiro templo é o seu corpo, que há de ressuscitar. Volta, meu amado, e na tua ressurreição dá-nos vida, e dá-nos vida em plenitude, que é o que pedimos. Obrigado a todos que me ouviram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boas tardes.